Oi, filhinhos. Sabe, assim, é engraçado que as pessoas veem a Cláudia aqui em Santa Cruz como uma pessoa hiper feliz, alegre, brincalhona. Na hora de falar as coisas, a Cláudia fala. Eu só queria que as pessoas soubessem que eu nunca, mas nunca mesmo, me intrometeria na vida de ninguém sem ser chamado, de forma alguma. Eu aprendi com a minha mãe que, dois pontos, todos nós temos telhado de vidro. Todos nós. Sabe, é engraçado como é fácil, é muito fácil você sentar no rabo e falar do seu vizinho, até do seu marido, do seu amigo, sabe? Nós, seres humanos, somos falhos, mas muito falhos mesmo. Sabe, essa coisa de falar, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Deixa eu falar uma coisinha que, assim, tá aqui dentro, aqui, ó. Que eu tenho que botar pra fora, né? As pessoas, igualzinho assim, a minha mãe teve 14 filhos. Como ela sempre disse, os dedos da mão não são iguais. E não são mesmo. Não tem essa de falar assim, ah, porque o meu filho é igual ao pai. Não, o meu filho não é igual ao meu pai. Muitas pessoas não acreditam naquele livro preto que se chama Bíblia, né? Adão e Eva tiveram filhos. Os dois primeiros foram Caim e Abel. Pelo que eu saiba, sabe, Adão não era assassino, Eva não é assassina, sabe, não eram. Eles foram enganados pelo diabo? Foram, pelo inimigo? Foi, sabe. Só que tem que os dois filhos que eles tiveram primeiro não eram parecidos com eles. As pessoas têm essa mania de falar assim, porque é filha do fulaninho de tal, por isso que é assim. Não façam isso. Olha, como eu disse, minha mãe teve 14 filhos e como ela sempre falava, os dedos da mão não são iguais. Não são mesmo. O que a mamãe está querendo falar com isso? A verdade é que uma filha chegou para mim e falou assim, a minha mãe não me trata tão bem como trata a minha outra irmã, sabe? Eu sou a ovelha negra da família, né? E ela vive falando assim, você puxou seu pai, que não sei o quê, sabe? Porque eles são separados, meus pais são separados, e ela fica falando que eu puxei o meu pai. Eu adoro meu pai, pessoa mais maravilhosa do mundo, adoro minha mãe, sabe? Mas ela tem sim uma preferência pela minha irmã. E eu fico chateada com isso, Cláudia. Eu fico muito chateada, porque eu pareço que sou uma pessoa rejeitada, uma pessoa que, sabe, não benquista, sabe, perante a minha mãe. Ela sempre fala, você é que nem o teu pai. Olha assim, e agora eu vou falar com essas mães, esses pais, sabe, que são separados, que não deram certo. Aí escolhe uma filha, porque essa filha tem uma personalidade diferente que não agrada a vocês, sabe? Um jeito de ser. Olha só, o caráter, para mim, ele diz muito mais do que qualquer outra coisa. Diz mesmo. Não tem essa de falar assim, porque isso... Não, para mim é o caráter de uma pessoa que vale. Eu tenho 5 meninas. Todas elas, todas são diferentes.
Ah, te puxaram. Não. Ah, puxou o Gilberto. Não. Dons, todas elas têm. O Gilberto desenha, o Gilberto é um excelente ilustrador, o Gilberto é maravilhoso como pai, sabe? Como pessoa, uma pessoa maravilhosa. Se vocês perguntarem assim, tem alguma filha sua que te puxou? Eu vou falar, não, todas elas têm cara fechada, sabe? Elas são brincalhonas, elas brincam, mas iguais a mim, de forma nenhuma, nenhuma delas é, sabe? Muitas vezes elas passam vergonha comigo, passa assim, por mais que elas falam assim, não, eu não tenho vergonha da minha mãe, mas muitas vezes quando sai com a mãe, menos. Outro dia, eu fui ao cinema com as 3 que estão aqui em casa, né? Com a Carol, com a Mariana e com a Gabriela. A Mariana ainda estava aqui, né? Aí nós fomos ver um filme que eu sou apaixonada. E na hora, lá, eu berrei, gritei, sabe? Tava muito legal, né? E elas olharam para mim e falaram, mãe, sabe? Igual eu falei com ela, se eu tivesse no Rio de Janeiro, não teria essa reprovação, porque eu tô em Santa Cruz, uma cidade que é totalmente contida, muitas pessoas não expressam realmente o que são, então, assim, se escandalizam com uma pessoa como eu. E as minhas filhas se escandalizam, sim, mas é aquela coisa assim, elas se escandalizam, mas adoram. Quantas e quantas vezes eu saindo, até com a Mariana, né? A gente saindo, aí a gente vai e canta músicas da Disney que eu criei elas com desenhos animados, sim, né? Eu tô falando por que isso? Porque uma coleguinha da Gabriela falou assim: você vai ver esse desenho? Sim, ela vai ver esse desenho. São clássicos da Disney que agora viraram 3D, né? Que tá maravilhoso, tudo de bom. Eu criei as minhas filhas desse jeito, mas elas são diferentes, mamãe. Nossos filhos, por mais educação, por mais que a gente possa corrigir o jeito deles, eles não são a gente. Eles não são o papai, a mamãe. Igual eu falei, a minha mãe teve 14 filhos e, como ela sempre disse, eu repito, é engraçado, eu repito pra caramba. Até postei uma coisa lá no Face, lá, você já falou isso. E daí? Vai ter que ouvir de novo, vai ter que ouvir de novo mesmo. Os nossos filhos não nos puxam no caráter deles. A gente tem que cuidar, sim, mas cada um tem o seu caráter e a sua personalidade. Eles podem puxar na aparência, eles podem ter alguma coisinha da gente. Por exemplo, assim, eu sou chata pra caramba, muito chata em relação à casa. Sou mesmo. E elas, meu Deus do céu, é um Deus nos acuda, sabe? Assim, quando eu entro no quarto das minhas filhas, uau! Você tá botando. As pessoas falam que a gente não lava roupa suja. Não tô lavando roupa suja, sabe? Eu tô querendo dizer que elas são diferentes de mim. E são mesmo, sabe? E eu agradeço a Deus por isso. Agradeço mesmo. As pessoas não têm que ser iguais a nós, sabe? Uma vez, como sempre, o Gilberto ele fala assim: Cláudia, as meninas não são você. E você não é a sua mãe. Sabe? Quem me dera eu ser um pouquinho assim da minha mãe. Então, filha, você tá falando, eu tenho certeza que ela te ama. Eu vou falar pra você, mamãe, sabe? É o jeito da tua filha. O que ela anda fazendo, peça a Deus para corrigi-la, sabe? Peça a Deus para ajudar ela no caminho dela, sabe? Peça a Deus que, sabe, oriente ela, sabe? Não fica falando, você é igualzinho fulaninho, que não sei o quê. Não gosta mais do pai dela, sabe? Não gosta. Acabou, sabe? Mas os nossos filhos não são os nossos espelhos. Não são.
sabe? O nosso reflexo. Não são. Se você for pegar a história da humanidade, você vai ver nenhum filho é igual ao pai. A começar lá do início. Como eu disse, eu acredito na Bíblia? Acredito sim. Adão e Eva tiveram, no início foi Caim e Abel. Pelo que eu sei, Caim matou Abel não porque o pai dele era um assassino, sabe? Foi por causa da personalidade dele. Foi por causa do caráter dele. Então, os nossos filhos, mamãe querida, não são iguais a nós. Não são mesmo, sabe? Ah, você tem uma filha que faz isso. Olha, igual assim, já fui chamada de doida, sabe? Por eu ser extrovertida, eles me consideram doida aqui nessa cidade, sabe? Me consideram, lá vem a doidinha, sabe? O fato de eu ser quem eu sou, sabe? Extrovertida, alegre, comunicativa. Isso faz com que... Já perdi emprego por causa disso, sabe? Ah, você tem que mudar. Olha, vou falar uma coisa com você. O meu desempenho em qualquer lugar, você pode ter certeza, você tem que ver primeiro para depois me criticar, né? Então, assim, o fato de eu ser do jeito que eu sou, sabe, reflete nas minhas filhas, pode até refletir, mas eu espero que de uma maneira boa. Existe uma historinha de um pai que era cachaceiro, viciado, sabe, uma pessoa totalmente, né, que os filhos reprovavam. Aí o que acontece? Ele tinha 2 filhos, né? Um virou cachaceiro, viciado, e o outro, né? Maravilha, se formou, sabe, um excelente médico, etc. Pará. Aí chegaram pro filho que era cachaceiro, que nem o pai. Aí perguntou, por que você age dessa maneira? Ele falou assim, eu tive exemplo dentro de casa. Aí depois chegaram pro outro e falaram assim, poxa vida, né? Você é uma pessoa maravilhosa. Por que você, né? Ele falou assim, eu tive exemplo dentro de casa, sabe? Para não ser do jeito que era o meu pai. Então, as pessoas optam, sabe? Por ser quem elas são. Entendeu, mamãe? Elas optam. Se sua filha não está no caminho que você queria que ela tivesse, sabe? Dá um tempo, sabe? Pede a Deus para ajudá-la, mas não coloque ela é o pai dela. Ela puxou o pai dela, sabe? Por mais exemplos que ela possa ter, sabe? Ela tem que definir o caráter dela. Ela tem que definir a personalidade dela. Por ela. Não por quem está atrás dela. Olha, por mais que a gente possa ter genes dos nossos pais, a única coisa que eles nos traz, tá? É aparência. Para vocês terem uma ideia, eu tenho uma estrela no joelho. E as minhas irmãs também. Isso aí é a genética, sabe? É o genes que a gente herdou. Agora, pergunta se eu sou igual a alguma das minhas irmãs. Não sou. E nem elas são iguais a mim. Nenhuma, sabe? Eu as amo, assim, sabe? Tudo de bom. Mas chegar e falar, o seu filho é viciado, a sua filha é puta, ou sei lá o quê, porque puxou a mãe, porque puxou o pai. Não. Os nossos filhos são as nossas heranças, sim, mas com as suas personalidades, com o seu caráter. Por isso que eu sempre falo, vamos cuidar, sabe, do caráter dos nossos filhos. Se roubar, chega e fala assim, filho, eu vou te levar lá para você devolver isso. Você vai devolver? Sim. Vai devolver porque você agiu errado. Errado mesmo. Como sempre eu conto uma historinha
de minha família, né? É como eu tenho 13 irmãos, como minha mãe teve 14 filhos e eu sou a 14ª, eu tenho 13 irmãos maravilhosos, os amo muito, muito, cadinho só, são assim as coisas mais preciosas que eu tenho na minha vida. Uma já foi para junto do pai, né? Mas assim, esses 12 que estão aqui são para mim perfeitos, maravilhosos, cada um do seu jeitinho de ser. Cada um do seu jeitinho de ser. Meu irmão, ele junto com os amiguinhos, entrou numa propriedade em que que tinha um pomar lindo e maravilhoso, cheio de mangas. Eu amo manga. Quem não gosta, né? Tem muitas pessoas que não gostam dos fiapos. Entrou dentro, junto com os amigos, dentro de uma propriedade, né? Em que estava lá o pomar lindo e as mangas, tinha várias mangas no chão. Eles sentaram em cima do pé de manga e começaram a chupar manga. E o que aconteceu? Eles já tinham feito saquinhos, né, para trazer para casa. O dono foi lá com uma espingarda de chumbinho e começou pá, pá, pá. E eles correram, mas correram com um saquinho, cada um pegou o seu saquinho e saiu correndo de lá, né? O que aconteceu? Aí meu irmão chegou em casa, esbaforido, assim, eu muito cansado. Minha mãe, o que aconteceu? Não, que a gente tava pegando manga. Mas você pegou manga da onde? Ah, do fulaninho de tal ali. Você tá correndo por quê? Por que você veio correndo para casa? Ah, porque ele começou a atirar com a espingarda de chumbinho. Sabe o que a minha mãe fez? Pegou o meu irmão, foi na porta desse senhor para devolver as mangas que ele tinha trazido. Pediu desculpa. A bem da verdade que esse senhor não era muito simpático, não. Ele preferia que as coisas apodrecessem lá do que dar ou então vender. Ele falava, é meu, sabe, eu plantei, sabe. A mamãe levou o meu irmão na porta, bateu na porta, sabe, e fez com que o meu irmão devolvesse as mangas. E falou, o que se fala com o senhor? Aí ele falou, me desculpa. E foi isso que aconteceu. Ajudou no caráter do meu irmão? Ajudou sim. Ajudou muito. Ele é uma pessoa maravilhosa, sabe? E tem outras histórias em que a minha mãe fez, sabe? E deu. Ela tentou, sabe? Nós todos somos diferentes. Todos. Os dedos da mão também são diferentes. Cada uma com a sua função. Então, mamãe, não fala que a tua filha é igual o pai, puxou o pai, sabe? Não, ela não puxou o pai, sabe? Por mais que ela possa ter tido exemplo dentro de casa, sabe? É o caráter dela. E ela, nesse exato momento, ela veio aqui falar comigo falando que você não gosta dela. Porque fica lançando na cara dela que ela puxou o pai. Então, assim, mamãe, trate ela com mais carinho, dê ela mais atenção. É o que nesse exato momento ela está precisando. De repente, ela tem muito mais coisas suas, sabe? Do que do pai, sabe? Então, nós temos o nosso caráter, nós temos a nossa personalidade. Nós não somos iguais. Como eu disse em um vídeo anterior, né, nós temos as nossas digitais. Se nós fizermos alguma coisa, não vai ser o papai e nem a mamãe que vai responder pelos nossos atos. Mas vai ser nós que vamos responder. Então, assim, mamãe, não fale assim com ela. Ela fica sentida. Porque o pai, pelo que eu sei, ela diz que ela ama o pai. Mas não foi um exemplo legal para ela seguir, né? E olha bem, da verdade, que ela não faz as coisas que o pai dela fazia. De forma alguma.
O pai dela te trocou? Infelizmente, sabe? O meu primeiro também me trocou. Então, assim, infelizmente, foram pro lado de lá, sabe? Foram viver outras vidas, não estavam felizes, sabe? Com a vida que tinha. Mas não julgue a tua filha olhando ela pelo pai. Não faça isso. Não, ela não é o pai dela. Ela é a tua filha. Vou colocar o nome aqui, a Isabel. Não o pai Ricardo. É a Isabel, tua linda filha. E ela te ama, viu, mamãe? Ela te ama mesmo. Então, assim, dá um tempo. Para com isso de ficar colocando o dedo em riste falando o que você fala. Tá? A mamãe vai ficando por aqui pedindo aquelas mães que acham que os filhos são parecidos com os papais, né? E vem aqui no meu canal, se inscrever, dar uns likes e beijinho, beijinho. Tchau, tchau.